Todos sejam muito bem-vindos, uma ótima noite. E só para avisar para todo mundo, essa reunião está sendo gravada, tá? Então a gente já começou a gravação e essa gravação ela vai ficar disponibilizada no YouTube daqui 2 dias, no YouTube da casa. Eu não sei se todo mundo já conhece, eu vou deixar o link aqui no bate-papo e quem também, né, não tiver, tem as mídias da casa, que é o Instagram, Facebook, a página também da internet. Então, agora a gente está ficando na mídia, né? Estamos tornando agora na internet também. E esse é um modelo novo que a gente está começando agora, essa é a segunda reunião de quarta-feira, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo modelo de reunião. Como que funciona esse novo modelo? A gente começa a palestra às 19h30, a sala é aberta, é sempre o mesmo link, quem já entrou com o link de hoje, semana que vem também é o mesmo. Então, às 19h30 a sala é aberta, a gente tem a música de 19h30 até às 20h, e às 20 horas começa a palestra, tá? Durante a palestra, todos os microfones eles ficam desativados, a gente deixa só o do palestrante. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, pode anotar, e às 20h30 a gente vai abrir para pergunta. Então, tiver a dúvidazinha durante a palestra, anota no caderninho, e quando for às 20h30, a gente vai abrir. Quando abrir para pergunta, quem quiser fazer, é só abrir o microfone, da hora que a gente avisar, né, que já está disponível, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Outra coisa também é a câmera durante a palestra, né, aos 30 minutos da palestra, a gente pede para desativar a câmera enquanto o palestrante estiver falando, para a conexão fluir melhor, né, para ficar de uma conexão melhor para a palestra. Então, a gente pede para desativar e na hora das perguntas pode ativar todas as câmeras, não tem problema, é só nesses 30 minutos mesmo para a conexão ficar mais estável, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, pode perguntar no chat também, ou mesmo durante uns 30 minutos de pergunta, que tiver dúvida, é só, e não quiser falar, né, tiver vergonha de aparecer na câmera ou falar, é só perguntar também pelo chat que a gente vai ficar atento e a gente repassa para o palestrante, tá bom? Então, todo mundo fechar os olhos para a gente fazer a prece final, relaxar o corpo, né, e nessas vibrações da música, a gente pede para o nosso Pai, para intuir os nossos palestrantes, que ele consiga passar a mensagem, né, que a gente consiga absorver esse ensinamento e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a oportunidade de continuar com esses estudos edificantes, que tanto nos auxiliam no dia a dia. Agradecemos também a oportunidade da espiritualidade, dos ensinamentos diários, do desafio constante que a gente está vivendo nesse novo mundo, né? Então, agradecemos, ó Pai, todo essa bênção que a gente tem recebido nessa fortaleza desse desafio que a gente está vivendo, né? Então, é isso, que assim seja, amém? Então, eu já vou apresentar para vocês o Giovanni, ele vai fazer a palestra para a gente hoje, o tema dele é Desejos Incessantes do Melhor, né? Seja muito bem-vindo, Giovanni, agradecemos a sua disponibilidade de estar com a gente novamente, né? Então, fique à vontade. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês. Eu estava com saudade, né? Aconteceu essa situação da pandemia e os compromissos acabaram sendo todos desmarcados, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui atendendo esse convite e que a gente possa, né, reencontrar, a gente reencontrando aqui, que coisa mais boa, né? Isso aí eu lembrei antes da gente entrar verdadeiramente no tema, eu lembro que essa questão das tecnologias me fez lembrar aquela passagem que está lá no livro Paulo e Estevão, quando Paulo, então angustiado porque ele não podia atender as igrejas nascentes e que aí em sonho, né? Jesus fala com ele para usar os dons do Espírito. Olha nós usando aqui, então, os dons do Espírito, né? Os dons são a inteligência, o conhecimento que Deus, na sua misericórdia, permitiu. Então, a gente nós não podemos nos encontrar pessoalmente, mas tem a tecnologia que né, esse conhecimento todo aí é misericórdia do Pai para nos ajudar, né, na nossa caminhada. E aí, então, entrando no nosso tema da noite, né, com muito prazer,
O nosso tema de hoje, ele tem um ponto, como ponto de reflexão, os primeiros 5 itens do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Buscai e Achareis. E esse capítulo, ele se reporta ao Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que diz o seguinte para nós: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá àquele que bater à porta. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando lhe pede pão? Ou, em lhe pedindo um peixe, dá uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está no céu nos dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedirem. Então, esse é o ponto de partida da nossa reflexão. E abrindo, assim, o capítulo, nos esclarecem os espíritos superiores. Olha que interessante a fala deles, né? Eles falam para nós que essa máxima ensinada por Jesus, né, buscar e acharei, né, ela é semelhante a uma outra que muitos de nós conhecem, que é ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Eu tenho certeza que muitos de nós já escutou isso, né? Eu mesmo, na minha família, minha avó, meus avós, meus pais, sempre falavam isso. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, nessas máximas aí, nós encontramos, isso aí os espíritos superiores nos falam, que nessas duas máximas, uma semelhante à outra, nós encontramos ali o princípio da lei de trabalho. E, por consequência, onde tem a lei de trabalho, por consequência, também a lei do progresso. Porque nós aprendemos com a doutrina espírita, né, a gente reforça esse conhecimento, que o progresso ele é uma consequência do trabalho. O trabalho, ele provoca, né, ele tem como consequência o progresso nosso em todos os sentidos. Então, eles nos explicam ainda nos primeiros itens desse capítulo, que na nossa infância, e eles falam na infância, então a gente vai entender aí, nós vamos entender que a infância espiritual, nós somente utilizamos a nossa inteligência para aquelas coisas básicas, né? E ele está falando ali daquelas primeiras reencarnações nossas ali no mundo nominal. Então, o que a gente usa a nossa inteligência para quê? Catar alimentos, nos preservarmos das intempéries. Então, está frio, a gente busca um lugar menos frio, mais quentinho. E, enfim, né, das intempéries, da chuva e tudo, intempéries em geral. E nos defendemos dos inimigos, né? Porém, e aí eles colocam esse porém para nós, né? Deus outorgou ao homem algo mais que aos animais. Então, nós temos uma destinação, e a gente vê isso no livro dos Espíritos, nos é dado, né, a conhecer que aos homens, aos seres do reino nominal, então foi dado algo a mais diferente dos animais, né? E esse algo mais é o desejo incessante do melhor. Então, todos nós, em nós, é por isso que eu não lembro exatamente onde que eu li, mas está, né, no homem a força que impulsiona-o para sempre ir buscar o melhor. Então, é isso, vem dessa lei de trabalho e de progresso. Então, a gente sempre vai buscar algo, né? Existe um desejo incessante em nós de buscar o melhor. E é esse desejo que impulsiona a humanidade, então, a buscar melhorar a sua condição. Então, o desejo que todos nós temos, que é muito legítimo, muito correto, né? A gente vai dizer assim, de querer sempre estar numa posição melhor,
Isso é uma consequência natural da lei de progresso. Não tem nada de errado nisso, nós queremos ter uma casa mais confortável, um meio de transporte mais confortável, uma vida mais saudável, tudo isso, não tem nada de errado nisso. Eu até lembro que numa palestra que eu vi uma vez o Haroldo falando, ele falava sobre isso tudo faz parte da lei. O errado é justamente quando a gente quer isso só para nós, que aí o que está prevalecendo aí é o nosso egoísmo. Mas então não tem nada. O desejo de estar sempre melhor é o que impulsiona nós, humanidade, a buscarmos cada vez o nosso aperfeiçoamento. Então, com o aperfeiçoamento das ciências, a inteligência, então, vai se aprimorando e, como consequência, há o progresso moral. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu trouxe aqui como referência a questão 780 do Livro dos Espíritos, que está lá na Lei do Progresso, que o Kardec pergunta aos espíritos superiores, para a gente lembrar disso aqui. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta dele: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha que interessante. O progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Então, primeiro, a criatura, nós, criaturas humanas, do reino nominal, progredimos primeiramente na intelectualidade, nos vários ramos do conhecimento humano que nós temos. Aí eu estou falando de ciências, filosofia, artes, todos os ramos do conhecimento humano. Depois vem o progresso moral. E por quê? Porque, olha na questão 780A, Kardec pergunta: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Por quê? Aí, vou pegando só o primeiro trechinho da resposta, não vou entrar nós não vamos por essa linha, né? Então, por que o progresso intelectual ele vai proporcionar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Então, é através da intelectualidade que nós começamos a perceber o que é bom, o que é ruim, o que nos convém, do que não nos convém, o certo do errado. Então, precisa ter essa compreensão primeiro, para depois a gente, então, promover o progresso moral. Então, continuando ali, continua, então, os espíritos superiores nos esclarecendo que depois do alimento material, nós precisamos do alimento espiritual. É assim que a humanidade, então, evolui, passa do estado de selvageria, então, lá daquelas primeiras reencarnações, onde o instinto prevalece, nós vamos, então, progredindo intelectualmente e moralmente rumo à civilização. Inclusive, nesse parágrafo, eles nos falam que esse progresso ele se efetua quase que imperceptivelmente. Então, a gente não percebe muito em poucas décadas, por exemplo, muito progresso, mesmo em nós, mesmo individualmente. Então, eles falam, e por isso que eles falam que somente admitindo a pré-existência e a sobrevivência da alma, nós poderemos admitir a continuidade desse melhoramento. O que acontece conosco? O raciocínio, assim, bem rapidamente, eles falam que se a gente tiver sempre que começar do zero, todos nós, a humanidade estaria sempre na infância, porque nunca daria continuidade. Então, o que acontece? Com a pré-existência e a sobrevivência da alma, toda vez que nós reencarnamos, nós retomamos a nossa linha evolutiva de onde nós paramos. As conquistas que nós já fizemos são aquisições, como dizem os espíritos superiores, são bens inalienáveis. Todo o progresso realizado por nós são bens inalienáveis. Nós não perdemos. E vamos, paulatinamente, melhorando ali as nossas imperfeições, mudando e desenvolvendo as qualidades. Então, a cada reencarnação, retomamos esse trabalho e continuamos o nosso progresso.
E aí, eles nos falam que se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, né, nós nos tivesse isentado do trabalho corporal, nossos membros teriam atrofiados. Da mesma forma que se tivesse nos isentado do trabalho intelectual, nossos espíritos, nós espíritos, teríamos permanecido na infância, no estado de instinto animal. Olha que interessante. Então, tudo... E aí a gente vai percebendo, né, que na doutrina espírita eles nos falam, não existe nada dentro da criação divina, né, dentro dos propósitos divinos, não tem nada que não tenha utilidade. Tudo tem uma finalidade. Tudo tem um fim de finalidade, né? Deus, na sua sabedoria infinita, não cria nada por criar, por acaso, porque deu uma vontade. Não, tudo tem uma finalidade. Então, nós temos a inteligência porque ela é necessária e nós precisamos de desenvolver ela para ser usada. E da mesma forma, nós temos corpo com membros porque nós precisamos externar, então, através da materialidade, nós precisamos desses membros para podermos atuar na matéria e realizarmos os trabalhos que nós precisamos, né? Então, por isso que, então, Deus, na sua sabedoria, fez da lei do trabalho uma necessidade e disse para nós, aí vem a passagem que Jesus vem reafirmar, procure e acharás, né? Buscar e achareis se traduz, procure e achará, trabalha e produzirás. Então, dessa maneira, serás filho das tuas obras, delas terá o mérito e será recompensado de acordo com o que haja feito. Essa é a explicação que eles vêm nos trazendo aqui naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros itens. Então, diante do que nós vimos até agora, e com a palavra dos próprios benfeitores, nós podemos concluir que os espíritos não vêm isentar nós, que estamos aqui reencarnados, da lei do trabalho, de forma alguma. Eles terminam essa reflexão falando sobre isso, né? Os espíritos não vêm nos isentar da lei do trabalho, vêm unicamente nos mostrar a meta que nos cumpre atingir, o caminho que a ela conduz, dizendo para nós, anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa citação que eu falei está lá no livro dos Médiuns, a segunda parte, capítulo 26, na questão 291 e seguintes. Então, ele vai falar sobre isso. Então, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, elas significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi força para resistires ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Né? Tal é o sentido das palavras buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, com essas palavras, Jesus nos aconselhou, então, a oração e a confiança em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas necessidades. A gente vê nesse capítulo, capítulo 25 do Evangelho, o título é esse, pedi e obterei. Né? Então, Jesus afirmou textualmente para nós, tudo o que nós pedirmos nos será dado. Né? Então, sejam essas coisas materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte com zelo, né? Com cuidado, com dedicação para podermos ser dignos de recebê-las. E olha que interessante, não sei se vocês já repararam nisso, para não deixar, a gente lendo o Evangelho e estudando-o, né? Olha que interessante, para não deixar, olha, na fala de Jesus, para não deixar dúvidas com relação à solicitude do nosso Pai, né? O mestre repete a afirmação dizendo, todos os que pedem recebem, os que buscam acham, e quem bate à porta, esta se abrirá. Né? Então ele repete lá depois,
busca e, né, busca e pedir e bater a porta e ela se abrirá, né? Então, muitas pessoas, continuando aqui, né, muitas pessoas, e aí, dentro das nossas reflexões, a gente tem que pensar nas várias situações que existem, de várias posições em que a gente adota espiritualmente. Então, muitas pessoas supõem que Deus, sendo onisciente, e Ele é onisciente, Deus tem onisciência de tudo que acontece no universo, porque estamos imersos nele, né? Então, Ele sabe perfeitamente do que nós necessitamos e tudo fará por nós sem que precisemos pedir-lhe alguma coisa, né? A gente não precisa pedir nada. Então, tem algumas pessoas que defendem essa ideia. E aí a gente não precisa nem se dar ao incômodo disso, né? O que essas pessoas demonstram com esse tipo de atitude? É que não compreendem, não compreenderam ainda as promessas do Evangelho, né? Na verdade, o que a gente, numa reflexão melhor aqui, o que a gente pode entender é que a razão do pedir não é informar a Deus o que a gente está necessitando, né? Não é lembrar a Deus que algo, porventura, será, oh Pai, será que o Senhor esqueceu que eu estou precisando disso? Não, não é isso, de forma alguma. De fato, Deus sabe de tudo a nosso respeito e não é da natureza dele se fazer de desentendido, de fazer-se rogado, né? Por derramar, né? Para distribuir as suas bênçãos. De forma alguma. Deus é o amor infinito, né? Então, com o pedir, né, que Jesus nos ensina, né, confessamos a nossa indigência, a nossa fraqueza, e com esse ato de humildade, porque quando nós nos reportamos a Deus por um pensamento, por uma prece mais elaborada, o que seja, né? Porque no momento que a gente pensa em Deus, nós já estamos em prece. Então, não vou nem falar do ato da prece, né? O simples fato de elevar nosso pensamento a Deus já é o ato, já é uma prece. Então, se nesse momento nós nos reportamos a Deus, né? Nós, com essa atitude, nós estamos tendo um ato de humildade e de fé. E aí nós criamos as condições de receptividade que são indispensáveis para que aquela bênção possa atuar sobre nós. Que aquela dádiva divina que sempre vem, porque tudo que nós pedimos, Jesus afirmou textualmente, tudo que a gente pede, nos dará, né? Então, essa graça, então, vem nos fortalecer os ânimos, de modo, então, que a gente leve a bom termo os nossos empreendimentos. Então, a gente deve lembrar sempre que nós não estamos aqui no planeta, matriculados no planeta Terra, mais precisamente nós que estamos aqui encarnados neste momento, nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui porque existe um propósito para isso. Cada um de nós tem um empreendimento, né? Desde uma tarefa mais simples até tarefas grandiosas. Pode ser na condução de uma nação, pode ser na administração do meu próprio lar, ou às vezes o compromisso é com o meu próprio melhoramento. Todos nós temos projetos nesses empreendimentos. Então é na prece que nós vamos aurir dos céus, né, da espiritualidade superior de Deus, nosso Pai, porque tudo vem dele. Nós vamos aurir, então, essas forças para nos para continuarmos caminhando, porque nós ainda somos seres no início da nossa caminhada evolutiva. Nós temos poucas aquisições, ainda somos muito fracos, sujeitos a muitas quedas. Então, é na prece que nós vamos receber essa força necessária para isso. E aí através da prece, vem a inspiração para soluções, para os problemas que nos afligem, e vem também, através da prece, a paciência, a resignação, quando se trata de uma prova difícil. E todos nós estamos sujeitos a provas difíceis. Em determinados momentos das nossas vidas, parece que o mundo está ruindo, que tudo parece estar conspirando contra. Então, as provas
Então, ali, então a gente pede e a gente recebe. Mas não basta apenas pedir, né? É preciso ter ali, como complemento, procurar o bater, que se expressa por uma movimentação nossa. Não é o pedir e cruzar os braços e ficar esperando. É o nosso movimento para que a gente busque aquelas bênçãos, né? E trabalhemos persistentemente até atingirmos esse objetivo. Então, assim, dessa forma, quer a gente deseja a conquista de uma situação mais confortável, ou vencer as nossas inferioridades morais a fim de alcançarmos um caráter mais reto, seja qualquer benefício que nós peçamos a Deus, os esforços próprios são absolutamente necessários. Então, por exemplo, eu posso ter um vício qualquer. Vou falar de um vício moral, por exemplo, né? Então, meu Pai, me ajuda a silenciar quando eu tiver vontade de falar mal de alguém, né? Da maledicência. Eu tenho, é claro que eu vou, na prece, receber auxílio dos benfeitores espirituais para calar a minha boca quando eu tiver um ímpeto de falar mal de alguma pessoa. Sempre vai vir uma luzinha, uma vozinha na sua consciência, na hora você cala. Mas precisa do quê? A minha parte, a nossa parte de esforço. Porque não é só a espiritualidade, ela não vai fazer o trabalho que me compete. O trabalho que me compete nesse caso é domar a minha tendência de fazer crítica desmesuradamente nas pessoas, né? Porque a crítica é que leva à maledicência. Então, esperar que Deus nos dê esses bens sem qualquer colaboração nossa é insensatez, né? Porque qualquer terreno que a gente tiver pisando, né, seja no moral, em qualquer área da nossa vida, o progresso sempre é filho do trabalho. Né? Isso a gente cansa de ouvir falar na doutrina espírita o tempo todo, relembrado isso, progresso é filho do trabalho. Só através do trabalho incessante é que nós vamos alcançar o progresso. Né? Então, é um aspecto que a gente gostaria de chamar. Tem um outro aspecto, uma outra postura espiritual também, que são daquelas pessoas que igualmente não pedem nada a Deus. Que são aquelas pessoas que se julgam autossuficientes, que confiando apenas em si mesmos, julgam que tudo podem conseguir só com os recursos da sua inteligência e da sua operosidade, da sua ação no dia a dia. Né? Essas pessoas, Deus não castiga, porque muitas vezes as pessoas acham que Deus castiga. Deus não castiga. A gente tem que mudar essa mentalidade. Deus não é uma entidade que fica lá sentada num trono, julgando as pessoas. Esse aqui é bom, esse não é. Não existe. Né? Deus nos educa amorosamente. Né? Então, essas pessoas, né, que são esse tipo de atitude, é uma atitude mais orgulhosa, com o tempo elas acabam aprendendo por si próprias, porque Deus deixa que elas aprendam, né, pelas próprias experiências, e as quedas e as frustrações que com certeza virão, elas vão incumbir-se de essas frustrações, essas quedas vão incumbir de abater o orgulho dessas pessoas, fazendo com que elas reconheçam as suas limitações, né? Porque quando a gente, então, num gesto que é o contrário, quando nós desenvolvemos um pouco da humildade, que é um trabalho de muitas, de milhares, talvez milhões de reencarnações, né? Desenvolver a humildade, a gente vai percebendo que a gente não é nada. Se nós não estivermos conectados com o Pai, nós nada conseguimos. Né? Então, quando nós reconhecemos através do desenvolvimento
da humildade que nós não temos essa potência toda, que a gente acha que a gente pode resolver tudo. Então aí nós começamos, então, aí nós voltamos nosso olhar voltamos, né, àquela parábola do filho pródigo, né, que nós, então, fazemos, então, buscamos refazer o caminho, né, voltando para o nosso Pai, né? Então, o que a gente deve dizer aqui, né? Não sejamos nem aqueles que ficam apáticos e inertes, esperando que Deus dê tudo, nem aqueles que, por uma atitude orgulhosa, arrogante, presunçosa, que acreditam poderem prescindir de Deus. De forma alguma, nós não podemos, né? De forma alguma. E aí, eu gostaria de trazer aqui para nós, para a gente ilustrar um pouco essa nossa reflexão de hoje. Tem uma história que é contada pelo irmão X, que é Humberto de Campos, né? No livro Pontos e Contos, pela psicografia de Chico Xavier, que faz menção a esse trecho do Evangelho. Essa lição chama-se O Quinhão do Discípulo. E começa dizendo assim, que, né, o Humberto de Campos começa contando a história assim: cercado de potências angélicas, o mestre dos mestres, então ele se referindo a Jesus, recebia a longa fileira de almas necessitadas a chegarem da terra, trazidas pelas asas veludosas do sono. Então, imagine uma assembleia onde Jesus estivesse, né? Então ele contando essa história, Jesus ali e várias centenas de milhares de pessoas indo ao encontro de Jesus para fazerem as suas rogativas, né? E aí ele continua: rogativas particulares sucediam-se ininterruptas. O divino dispensador as acolhia afavelmente, não? Jesus escutava, recebia cada um de nós do jeito que a gente faz. Quando nós, no silêncio dos nossos corações, nós nos reportamos a Jesus, é isso aqui que está falando, só que está falando de uma forma romanceada. Então, quando nós deitamos lá, muitos de nós, na hora de deitar, que a gente faz aquela prece e agradece a Jesus, agradece a Deus pelo dia, e que nós conversamos com Ele e falamos das nossas dificuldades, das nossas dores, das nossas expectativas, nessa conversa íntima ali com Jesus, com Deus, é isso que a gente está falando. Aqui de forma romanceada e de muito bonito, contada aqui por Humberto de Campos, então ele fala isso, né? Então, o divino dispensador as acolhia afavelmente. Para as solicitações mais disparatadas, oferecia a ternura do benfeitor e o sorriso do sábio. Jovens e velhos, adultos e crianças eram admitidos à augusta presença de Jesus ali. Um a um iam expondo cada qual a sua necessidade, a sua esperança, a sua expectativa, o que eles desejavam, né? E aí ele conta assim: Senhor, implorava a caridosa. Ele vai citando exemplos de pessoas, que vai interessante. Ele vai falando algumas pessoas aqui, porque nós vamos, daqui a pouco eu vou traçar, e ele mesmo vai traçando aqui, a gente vai traçando aqui, nessas personagens, algo que vai refletir a nossa personalidade. Olha que interessante. Senhor, implorava a carinhosa mãe de olhos súplices, meus filhos aguardam-te a complacência vigilante. E prosseguia aflita, enumerando intrincados problemas domésticos, destacando projetos para o futuro na experiência carnal. O mestre ouviu e recomendou aos cooperadores atendessem à súplica na primeira oportunidade. Seguiu-se a essa senhora, a mãe de família, né, dos filhos ali, seguiu-se a essa senhora, uma linda jovem que rogou ansiosa: ó Jesus, atende-me, socorre meu noivo que sucumbe, livra-o da morte por piedade, sem ele não viverei. O divino benfeitor
ouviu atento e ordenou que os emissários restituíssem o dom da saúde física ao doente grave. Logo após entrou um simpático senhor lavrador, de gestos confiantes, que se prosternou suplicando: doador da vida, abençoa meu campo, peço-te. Amo profundamente a terra que me confiastes. Elas são o celeiro do meu pão, recreio dos meus olhos, esperança da minha velhice. O pastor divino sorriu para ele, abençoou-o afetuosamente e determinou aos auxiliares santificassem o ritmo das estações sobre o campo daquele trabalhador devotado, para que ali houvesse flores e frutos abundantes. Em seguida, cavalheiro respeitável penetrou o recinto, evidenciando nobre posição intelectual, e solicitou o reverente: protetor dos necessitados, o ideal de realizar algo de útil na terra inflama-me o espírito. Dá-lhe possibilidades materiais, concede-me a temporária mordomia dos teus bens infinitos. Olha que bacana. Então já aparece uma outra pessoa pedindo os bens materiais para que ele pudesse usar de forma com sabedoria. Olha que interessante. Guarda esses aspectos para vocês verem, a gente vai falar sobre isso. Quero combater o pauperismo, quer dizer, as misérias, a fome, a nudez entre os homens encarnados. Auxilia-me por compaixão. O embaixador, então Jesus ali, contemplou-o satisfeito, aqueceu, consentiu ali com palavras de estímulo para aquele trabalhador e designou aos anjos ali, os seus emissários, a providência quanto à satisfação daquele desejo dele. Logo depois, entrou um filósofo que implorou: sábio dos sábios, dá-me inspiração para renovar a cultura terrestre. O Cristo aprovou a petição, concedendo-lhe vasto séquito de instrutores. E aí a história vai passando e ele fala que uma grande legião de pessoas foi passando, fazendo seus pedidos e aproveitando a presença de Jesus ali, naquelas paragens. Imaginem vocês Jesus materializado aqui entre nós, mesmo que fosse no plano espiritual, mas aqui nas cercanias da Terra, que a gente tivesse essa possibilidade de ir lá e encontrar com ele através do sonho. Que maravilha que ia ser, Nós íamos chegar lá cheio de pedidos mesmo. E Jesus ia ali atendendo sempre, ministrando ali, incentivando falando de uma alegria aqui, distribuindo graça, consolação, determinando medidas, conforme cada um ia pedindo. Olha, vocês vejam bem, pedir e se vos dará, Então, mas aí que é interessante, chega um determinado momento da história que ele fala: em dado instante, porém, o círculo foi penetrado por um homem diferente. Entra uma personagem diferente aí, que vai fazer muito, a atitude dele é diferente. Ele fala assim: seu olhar lúcido falava de profunda sede interior. Seus gestos respeitosos traduziam confiança e veneração imensas. Ajoelhou-se humilde, estendeu os braços para o emissário do Eterno Pai, quer dizer, rogou, estendeu os braços a Jesus como a pedindo, E ao contrário de todos que haviam ali precedido ele, que vieram antes nas suas súplicas, falou assim, com simplicidade, ele se explicou para Jesus: Senhor, eu sei que sempre dá conforme nossos rogos. Olha que sabedoria. Ante a estupefação geral, porque todo mundo chegou ali, só chegava para pedir, aquele homem diferente chega com uma postura completamente disforme do resto de toda, da maioria das pessoas. E aí continua o homem: há quase 20 séculos ensinaste-nos
que o homem achará o que procura e receberá o que pede. É o que Jesus fala, está anotado lá em Mateus, né? Então, a gente achará o que a gente procura e receberá o que a gente pede. O divino orientador, continua Humberto Campos, ouvia comovido enquanto os demais seguiam a cena com admiração. Imagina a estupefação que as pessoas estavam naquele momento. O visitante reverente deixou cair lágrimas sinceras, porque ele estava comovido diante da presença de Jesus. Imagina que essa pessoa, esse ser aqui, é uma pessoa que está num outro patamar, então ele deveria compreender mais ainda a sublimidade de estar ali de frente com Jesus. Então, muito emocionado, deixou cair lágrimas sinceras e prosseguiu. Vezes inúmeras, tenho lidado com o desejo e a posse, com a esperança e a realização nos círculos transitórios da encarnação, da existência carnal. Ele está falando das várias experiências que ele teve nas reencarnações, as várias experiências, várias que ele teve. Estou pronto para cumprir-te os desígnios superiores, seja onde for, quando e como quiseres. Mas, se me permites, rogo-te, quer dizer, peço a Jesus, luz divina do teu coração, Jesus, me dá da tua luz, é isso que ele está pedindo, para o meu coração, paz, alegria e vigor imortais de tua alma para a minha alma. Olha que bonito, que sabedoria de pedir, né? Que interessante como ele pede, que sabedoria que esse homem chegou, através das várias reencarnações no seu processo evolutivo, ele chegou num ponto de sabedoria que, para saber pedir, né, ele já está num outro nível. E aí ele continua, quero seguir-te, enfim. Com doçura, já terminando a história, né? Com doçura admirável, o mestre tocou-lhe a fronte e indagou, queres ser meu discípulo? Sim, respondeu o aspirante. Calou-se o Cristo, verificando esse intervalo mais longo e considerando que todos os que vieram a ele pediram, né? Todos que vieram e pediram a ele haviam recebido gratificações e júbilos. O aprendiz perguntou, que me reservas, Senhor? O doador de bênçãos, então Jesus ali, contemplou com uma ternura e informou, volta ao campo dos teus deveres, entender-me-ei contigo diretamente. Olha que bonito. Com você eu vou trabalhar, eu vou me entender direto com você. Né? Não tem intermediário. E depois de um silêncio que ninguém ousou interromper, o mestre concluiu, reservar-te-ei a lição. E assim termina essa história contada por Humberto de Campos. Né? E traz várias questões para a gente refletir. Porque essa passagem, essa história, ela é uma reflexão de Humberto de Campos em cima dessa passagem do pedir, obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, e reflete a nossa postura perante a espiritualidade no tocante ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Né? Então nós podemos ali, vamos analisar cada personagem dessa. Podemos considerar aqui cada um desses personagens como símbolos de nós mesmos, de nossas vidas, e ali refletindo em seu significado, nós podemos verificar em que estágio nós estamos ali. Cada um de nós, quando vamos lembrando dessa história, vamos nos enquadrar em onde a gente está ali, né? Que postura nós temos adotado e o que nós necessitamos modificar para continuarmos crescendo. Porque às vezes nós adotamos posturas que são cristalizantes. Então nós precisamos de trabalhar isso dentro de nós, de tirarmos, de trabalharmos em nós essa necessidade de
sair dessa postura cristalizante, né? Para que a gente possa crescer. Então, na história ali, Jesus é o símbolo da espiritualidade amiga e que está sempre ao nosso lado, acompanhando-nos em nossos processos evolutivos. Todos nós somos ouvidos amorosamente, somos atendidos na medida das nossas necessidades, também sempre com vistas ao nosso crescimento espiritual, porque não é tudo que a gente pede que a gente recebe, porque nem sempre a gente está pedindo, não é verdade? Então, eu posso aqui ficar pedindo eternamente a minha encarnação toda para ganhar na Mega Sena. Se isso for comprometer a minha evolução, graças a Deus que a espiritualidade não vai deixar nunca isso acontecer, né? Então é isso que a gente tem que reflexionar aqui, né? Então, os espíritos que estão ainda no início da sua evolução estão cientes já da existência de um poder maior que lhes dirige a experiência. Porém, sem grande consciência do seu próprio papel nesse processo da evolução, colocam-se perante a espiritualidade iguais às crianças que tudo esperam dos adultos. Não tem aqueles filhos que você está esperando, tudo tem que ser dado na mão e tudo, né? Tem aquela total dependência, né? Essas pessoas que têm essa postura aí, que é mais infantil, assim, do ponto de vista espiritual, elas estão vivendo ainda o pedir e obtereis somente. Estou falando que está errado nós pedirmos, não. Mas a pessoa que está ali, como aqueles lá primeiro, né? Nessa fase ali, que se resumem as preocupações com a vida física, a luta pela sobrevivência, a conquista nos aspectos espirituais, é o que preocupa mais essas pessoas. Então, pouco a pouco, né, o progresso a gente vê que é uma marcha contínua, né? Então eles vão desenvolvendo, nós vimos lá no início da nossa reflexão que o progresso intelectual ele vai dando possibilidade para que aconteça o progresso moral, né? Então a gente vai melhorando ali, vamos buscando planos maiores, né? Então na história que a gente acabou de contar, nós poderíamos colocar ali a mãe que pede pelos filhos e a moça que pede pelo noivo, pela saúde do noivo, também aquele senhor, o lavrador que pede pela boa colheita, como símbolos das pessoas que estão naquele estágio ainda evolutivo, somente do pedir e obterei. Não é verdade? Pedir e obterei. Estão ainda mais naquela experiência, mais no aspecto material da experiência, né? A mãe solicita a Jesus a complacência vigilante dele para os filhos. A noiva, a moça ali pede pelo noivo, porque ela fala que não conseguiria viver sem ele. Né? Na verdade, ela está pedindo para ela. Não é verdade? Então, simboliza as pessoas que se deixam levar pelo excesso, o excesso de apego aos companheiros da jornada terrestre. Aquela senhora que pede pelos filhos, não deixa eu ficar, né? Cuida bem dos meus filhos e tal. Eu não estou falando que está errado pedir pelos filhos, a gente sempre, para as pessoas que a gente ama, a gente pede a espiritualidade. Mas quando o foco é só essa experiência, que eu não vivo sem fulano, sem Beltrano, sem, né? Ainda existe um apego excessivo à experiência material, né? Então, ali tem uma postura de esquecer, né, de atentar para as necessidades evolutivas deles, de si próprios, né, e colocam a necessidade da presença física ao seu lado como medida de capacidade de viverem a vida. Eu não vivo sem fulano ou seu Beltrano. Não, vive. Tem nada disso, né? A vida continua, mesmo porque a gente sabe que a morte não existe. Então, se a gente perde algum companheiro, alguma companheira, e são experiências que são que todos nós vamos viver, com certeza, né, num determinado momento, nós vamos continuar, aquelas pessoas também vão continuar, e aquilo vai ser um breve adeus, né, porque a gente sabe que os verdadeiros laços do amor fraternal que nos unem, eles nunca vão se romper, de forma alguma. É um breve adeus, né? Então, o agricultor ali é o símbolo da pessoa que tudo aguarda da vida terrestre. O foco dos prazeres dele está na vida material. Todos os seus desejos, as aspirações,
tudo encontram-se focados nessa única existência. Não levam em conta que é apenas uma experiência. Apenas uma experiência entre as milhões, milhares, milhões de experiências que nós vamos vivenciar nessa caminhada rumo à nossa perfeição. Né? Então, a Terra ali torna-se o celeiro, o recreio e a esperança, como se ela fosse o nosso lar definitivo. Para esses ainda não existem os ideais superiores, os ideais de evolução superior. Né? Felizmente, a vida aí, né, a morte, vida e morte, né, e reencarnação, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, elas vão alternando, vão quebrando essa cristalização que nós temos tendência a ter, né? E nessa maravilhosa viagem vai nos direcionando para a perfeição, né? Então, aos poucos, solidificando o aprendizado que essas experiências trazem, o espírito, em um dado momento, ele mais consciente desperta para as necessidades de mais amplos conhecimentos e relações mais abrangentes, rumo aos planos espirituais mais altos. Né? Então, ali ele vai passando. Agora, só que ali a gente vai percebendo que os valores materiais, imediatistas, egocêntricos, importantes no primeiro momento, já não nos realizam completamente. Imagina, chega um momento da experiência nossa, acho que todos nós já passamos por isso, né? Parece que está faltando alguma coisa, a gente tem que buscar o algo mais. Algo mais se faz necessário, né? Então é nessa fase que a gente começa a vivenciar o buscai e acharei. A gente começa a vivenciar. O espírito é parte ativa do crescimento espiritual de si próprio. Então, estando sensibilizado para as necessidades dos outros. Vocês lembram que a gente estava falando lá no início que depois do alimento material, a gente precisa do alimento espiritual? É nessa fase, quando a gente já está meio, tenho tudo, ou mesmo que não tenha tudo, mas está faltando alguma coisa, é essa busca, né? É o buscar e achareis. Então, está sensibilizado pelas experiências para a necessidade, começa a ficar sensibilizado para as necessidades dos outros, né? Então, ele não se isenta da ajuda do mundo espiritual, porém, não espera tudo dele, que a gente viu ali, daqueles dois personagens. Então, ele quer participar conscientemente e quer o bem advindo da sua ação, que ele beneficie não somente a si próprio, mas aos outros que estão no seu entorno. Ele quer beneficiar a comunidade, e aí pode ser a sua família, as pessoas do seu trabalho, a comunidade onde ele está inserido. Ele não está pensando só nele. Os bens que ele pede a Deus não são somente para o seu benefício, né? Então, ali naquela história, a gente vai identificar quem com essas prerrogativas, com esse estágio do buscar e acharei. O rico e o sábio da nossa história. Eles simbolizam para nós esse estágio que corresponde ao buscar e acharei. Tanto o rico quanto o sábio não pedem apenas para si mesmo. Eles têm visto, não tem ali só o seu pequeno mundo, o seu egocentrismo, né? Já aspiram, então, a auxiliar os outros. E quando pedem, não pedem que Jesus faça tudo. Eles querem os recursos para que, com o seu trabalho, eles possam auxiliar os outros. Mas aí a jornada evolutiva continua. Olha que bonito, né? E o produto das experiências de cada reencarnação sucessiva que nós vamos passando vão se somando às precedentes e culmina no quê? No bater e abrir-se-vos-á. Olha que bonito. Então, a fala de Jesus é de uma sabedoria muito grande. Vocês vejam que tem uma sequência. No processo reencarnatório nosso, nós vamos vivenciando cada uma dessas fases, até o momento que culmina no bater e abrir-se-vos-á, que é o resultado de uma elaboração profunda no mundo íntimo de cada um de nós. Isso é fruto de muitas experiências, né, gente? Muitas reencarnações, de trabalho, de esforço de melhoria, né?
Então, o impulso da vontade, já bastante desenvolvido, se une ao impulso evolutivo, superando assim o impulso atávico, né? O atavismo, então, é aquela condição que exprime um reaparecimento nas pessoas, né, de caracteres que pertenciam a gerações passadas. Então, a gente vai entender que atavismo é quando aquele ser reencarna com as mesmas características que tinha antes, né? Então, esse impulso evolutivo, ele supera, então, esse impulso atávico em direção de uma expressão mais completa de todo o seu potencial espiritual. Então, nessa fase, o espírito já está consciente da moral cósmica. Qual que é a moral cósmica? O Evangelho. A moral cósmica, o Evangelho, a moral ensinada por Jesus, é a moral, é a expressão da lei que governa o universo inteiro, universo conhecido e desconhecido. Né? O universo que a gente conhece já é grandioso, inclusive, para a nossa concepção limitada da nossa mente. Imagina o que a gente desconhece. Né? Então, e aí, com o conhecimento dessa moral que está no Evangelho, o espírito, então, se integra a ela espontaneamente, movimentando todo o seu esforço na direção do bem. Né? Com essa visão assim ampliada, liberta-se mais facilmente dos grilhões, da dor, da escravidão dos instintos, da imposição do meio e torna-se mais apto a caminhar em profunda consonância com a lei. Né? A gente vê aqui que já é o homem de bem que a gente vê ali no Evangelho, esse ser integrado com a lei. Então, na nossa história, o símbolo desse estágio é aquele homem diferente, que penetra o ambiente ali formado. Né? E irmão X descreve ele com características bem diferentes. A gente já vai finalizando, né? A gente tem que terminar até com uns 5 minutos, né? Então, já vamos finalizando aqui. Então, a gente vê ali que naquela fala dele, né? Ele vai falar dessas experiências. Vezes inúmeras, tenho lidado com desejo e aposto, com a esperança e a realização nos círculos transitórios da existência carnal. Então, fica claro que aquele processo de amadurecimento foi fruto de uma conquista árdua, empreendido por ele, demorada. Né? Então, ao invés de pedir, ele bate a porta estreita de que nos fala Jesus, se dispondo ao serviço junto com ele. É aquela comunhão que nós vamos buscar com Jesus, que nada pede, nada exige, apenas pergunta, como todos os grandes espíritos um dia fizeram, e nós também faremos um dia. Né? Que quando ele chega nessa fase, fala assim, que me reserva, Senhor? É a mesma coisa que Paulo. Lembram-se de Paulo nas portas de Damasco? Senhor, eu creio, que queres que eu faça? Não questione, né? Que queres que eu faça? E a resposta sempre é a mesma, solicita que nós, então, nesse estado, retornemos aos campos dos nossos deveres. Foi o que Jesus falou com Paulo. Né? Retomaram o nosso trabalho, né? E ali sem nenhuma condição especial. Olha lá, Chico, os grandes trabalhadores não tiveram nenhuma condição especial. Né? E aí vai ali viver a grande lição dessa comunhão com Jesus. Né? E essa lição que Jesus nos trouxe nos seus ensinamentos. E na postura que veio para ser servido, para servir e não para ser servido. Então, finalizando aqui a minha última fala, minha última frase aqui. Que todos nós que já estamos bebendo desses ensinamentos dessa forma tão ampla e profunda, que nos faculta a doutrina espírita, porque ela é um acréscimo da misericórdia divina, que nós possamos nos dispor a entrar nessa porta estreita da lição crística, né? Que é estreita no sentido de se exigir o abandono das ilusões materiais, né? Mas que se abre para um mundo mais amplo, de uma beleza infinita, que nos encherá de paz, de harmonia, né? E de todas as alegrias, que a gente não tem nem ideia de quais sejam. Né? Nós finalizamos aqui
agradeço a todos aí pela atenção e se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem colocada aí, a gente ainda responde aqui. Giovanni, a gente que agradece. Vou repetir aquilo que eu falei no início, é uma satisfação muito grande te rever, mesmo que virtualmente, certeza que todos compartilham isso. Acho que podemos encerrar, né, gente? Isso. Eu vou, então, fazer uma prece para a gente poder encerrar essa palestra, mais uma vez, brilhante, nosso amigo Giovanni. Vamos lá, então, gente. Vamos relaxar os ombros, levar os pensamentos. Vamos encerrar nossa reunião de hoje, agradecendo aos bons espíritos que nos deram, né, essa oportunidade. Rogamos a eles o auxílio necessário para pôr em prática esses valores, esses ensinamentos expostos pelo nosso palestrante. Fazendo com que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, se sinta fortalecido para a prática do bem, do amor ao próximo. Lembrando o tema de hoje, né? O desejo incessante de melhorar. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Amém. É isso gente, aí, muito obrigado a todos, abraço, mesmo gente. de coração. Abração, gente. Nós vamos ficar fera nesse negócio, podem ficar tranquilos. Sim. Giovanni, obrigado. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Boa noite. Até breve. Boa Deus noite, quiser. Tchau, gente. gente. Até a próxima. Obrigado. Até. Tchau.